Só? Cadê você? Boa noite, boa noite. E o que você tá fazendo com máscara? É a máscara, porque tem gente que é igual o Homem de Ferro, não quer mudar, é duro na queda, sabia disso? Chega junto aí, chega junto. Tem gente que é igual o Homem de Ferro, é duro na queda, não quer mudar independente das circunstâncias. Entendeu? Fica a dica, gente. Boa noite! Boa noite, mais um domingo de live. Hoje especial, temos convidados. Estamos começando a nossa live, vamos nos preparar aqui para ver o negócio do som, se está funcionando, vamos chamar a nossa convidada. Mais uma vez, essa live vai ficar guardada aqui no IGTV para você assistir depois aí, ok? E aí, como foi o seu domingo? Dezembro, entrando aí já para a terceira semana do mês, o ano acabando, né? Graças a Deus terminamos um ano difícil, mas chegamos ao final, apesar das dificuldades. E aí, como foi o seu final de semana? Deixa eu só pegar aqui, dificuldade depende do contexto, né? Dificuldade é muito ponto de vista, pode ser oportunidades que passaram e você não agarrou para mudar, não agarrou para mudar. A esposa que mudou. Ixi, fiz muita coisa, aproveitei muito as oportunidades. Não, ano difícil por causa da pandemia, né? Do confinamento, ficar em casa, foi assim, uma adaptação em tudo. Perda de pessoas. Exatamente, né? Então, realmente um ano assim que foi complicado para muitos de nós, né? Mas estamos terminando, né? Já com vitórias, com certeza, com vida, com saúde, é motivo de gratidão, né? Apesar de tudo que nós passamos, temos que ser gratos. Tem uma frase aqui, um quadrinho aqui atrás, ó. Não tem um quadrinho aqui? O que tá escrito ali? Aqui, ó, o quadrinho aqui, ó. O que tá escrito ali atrás? Comece acreditando que é possível. Tá dando reflexo, né? Porque tem o vidro. Comece acreditando que é possível. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, que vai falar mais uma vez de mudança, né? Vamos trazer aqui uma pessoa, porque é uma entrevista, lógico. É o casal. O casal, então muito bem, vamos trazer um casal e vamos focar aqui em que esse casal mudou, né? Em que esse casal mudou? E como é que foi a mudança? Qual que foi o ganho? Mas vamos aí esperar o povo chegar um pouquinho, né? A Keila já entrou. Seja bem-vinda, Keila. A nossa participação aí, a primeirona, a Keila Bartz. Sim. Na nossa época aí de estudo. Gente, vamos esperar o povo chegar. Dá um okzinho se tá legal o som, a imagem aí, se tá tudo ok pra gente, né? Ter esse feedback. E nós vamos começar já pegando aí o gancho que a gente tá trazendo, né? Das lives que a gente tá fazendo as últimas aí, falando sobre mudança, né? Sim, confere aí se ela tá vendo a gente. Né? Porque ela não entrou ainda. Sim, confere aí. Veja só, toda live, nosso foco é trazer mudança, seja uma ferramenta, fizemos uma ferramenta chamada Valores, essa não ficou salva aqui, né? Então você que participou, entendeu o contexto. A gente sempre traz uma ferramenta, conceitos aí de coach, de PNL, para gerar essa mudança. A Aline Melo entrou aí. Pede aí para participação, Aline, a gente já vai interagindo aqui com você, ok? E aguardando também o pessoal chegar, ok? Mais uma vez, nosso conceito, nossos objetivos aqui nas lives é trazer mudança, ok? Vamos aceitar aqui a nossa participação? Vamos cortar a música lá? Vamos. Já fizemos a nossa introdução. Lembrando mais uma vez, aqui no IGTV, ok? E você pode acompanhar aí as nossas dicas. Aí, conseguiu, Aline? Isso! Tá ouvindo direitinho? Estamos! Tá ouvindo? A gente tá ouvindo vocês também legal, vendo, a imagem tá boa. Então tá ótimo. Como que foi o domingão? Excelente! Na expectativa por esse momento. Não, mas tá ouvindo legal, beleza. Vocês estão nos ouvindo também? Joinha, perfeito. Ok. Tá ótimo. O pessoal tá entrando e a gente tava comentando aqui que o foco das nossas lives geralmente é trazer o conceito, a mudança. Nossa, Carlinhos, mas é difícil mudar? É difícil, a pessoa precisa querer mudar. E a gente vai falar um pouquinho mais como que foi essa mudança
como é que é a parte mental, né? Uhum. Como é que vocês pensavam antes e pensavam hoje, tá? A gente vai trabalhar isso aqui. Isso, excelente. Mas pode dar a sua boa noite aí para os seus convidados também, Aline, porque já tem os convidados dela entrando também, né? Vidal aí. Quero dar aí o boa noite a todos que aceitaram o convite para estar aqui. Vai ser um momento bem importante, porque é difícil quando se fala em mudanças, não é verdade? É difícil nós queremos mudar. Então, eu achei que foi um assunto bem propício para mostrar que muitas vezes a mudança dói, mas ela é necessária. Verdade. Com certeza. Verdade. Você já falou da live, né? A live vai ficar aqui, depois você pode falar, vai ficar salva. Quem não conseguir assistir, Aline, seus amigos aí, depois podem assistir aí no IGTV, tá? Excelente. E a gente vai deixar salva aí para todo mundo que não conseguir entrar. Muito bem, Renata, boa noite. Bem-vinda à nossa live aqui também. Galera, se você está ouvindo a gente legal, se está entendendo legal, dá coraçãozinho aqui que ajuda a compartilhar e ajuda a alcançar outras pessoas também. E também pode compartilhar e mandar para as pessoas a live agora também, se você quer, né, que alguém escute de preferência agora, que participe também, ó, clica aí no aviãozinho, mande lá para os seus contatos, para as pessoas que você, né, gostaria que estivessem participando e ouvindo um pouquinho também da história desse casal. Wildeane, boa noite para você. Eu quero dar boa noite. Aí. Boa noite, Will. Quero dar boa noite para o Nil, quero dar para a Luciane, que é uma mãe de uma aluna minha. Fiquei muito feliz dela estar aí presente. Para a Renata, que é uma amiga nossa muito querida. Também tem uma história de vida maravilhosa. E a gente gosta de trocar experiências exatamente porque aí vai crescendo, vai tendo um crescimento. Isso. Muito bem, muito bem. Gente, a nossa live sempre é objetiva. A gente não gosta de enrolar muito, tá? Então, ela vai durar no máximo aqui uns 30, 40 minutos, porque a nossa mente também não capta muito mais do que isso. Não adianta fazer uma live de 1 hora, 2 horas aqui, só para enrolar o pessoal, tá bom? Que isso. Mas tem que ter objetivo, sim, né? Sim. O nosso objetivo é conhecer um pouquinho a história desse casal. E nós gostamos de falar muito, hein? Tem 2 horas lá. Vai ter que cortar um pouquinho, né, Marcos? É. Vamos conhecer um pouquinho aí da história desse casal, com foco na mudança, porque eles passaram por uma mudança, assim, drástica, vamos dizer, né, Aline? É verdade. Foi uma mudança, assim, drástica, mas foi uma mudança para melhor, positiva, né? Que precisava acontecer. E eles vão contar um pouquinho pra gente sobre isso e a gente vai entender um pouquinho, né? Como que eles conseguiram superar uma crise, passar por essa mudança, estarem bem, estarem solidificados com a família unida, né? Apesar de todos os problemas que enfrentaram, mas estão aqui para dar o testemunho de que é possível, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. A mudança que eles fizeram não foi de casa. Não. Não foi. Tem a mudança de casa também, depois. Olha, tivemos várias mudanças Tivemos várias mudanças de casa na nossa vida, mas que não surtiu tanta diferença como uma única outra mudança que depois nós vamos dividir com vocês. Passamos. Vamos já? Vamos já liberar o pessoal aí, que o pessoal tá curioso, né? A mudança aí foi no relacionamento mesmo, né? O foco hoje, gente, é a mudança no relacionamento e como a gente pode superar as crises, as dificuldades e realmente ter o nosso relacionamento restaurado, mesmo se ele já está deteriorado, acabado, né? Você pode sim mudar, você pode sim melhorar e refazer o seu casamento novamente, a sua família, seja o problema que você está passando. Então, vamos lá, casal. Em uma frase, qual que foi o contexto? Tô brincando. Mudança, né? Mudança. Não, mas conta aí, só para o pessoal se inteirar, qual foi o ponto da mudança? Né? A dificuldade que vocês passaram para a gente entender um pouquinho. Eu e o Marcelo nos conhecemos na igreja que frequentávamos. Eu sempre frequentei essa igreja lá em São Paulo, a igreja do Campo Grande. E um belo dia chegou um rapaz para frequentar essa igreja. Olha que lindo. Aí nós fomos criando uma certa amizade, foi bem legal, ficamos bem amigos. E logo que a amizade se solidificou, nós começamos a namorar. E foi engraçado. O namoro começou
mas parece que envolveu tanto a nós que parecia que já conhecíamos há muito tempo. Os gostos eram os mesmos, os estilos de comportamento, assim, descontraído, nós gostamos muito de fazer amizade, e foi tudo encaixando tão bem que quando nós estávamos, assim, com 5 meses de namoro, o Marcelo falou, vamos casar? E eu não tive dúvida nenhuma que era isso mesmo que eu queria. Então, a partir do 5º mês de namoro, nós já passamos a procurar as coisas para nós podermos casar. Os preparativos, já começamos com os preparativos. E com 11 meses de namoro, nós já estávamos entrando dentro da igreja para o tão sonhado casamento. Foi, assim, um dia maravilhoso. Já, se eu tiver que parar e descrever tudo que aconteceu nas vésperas, no dia e pós-casamento, eu sei contar em detalhes. De tão marcante que foi para mim esse momento. Eu acho que é um sonho de toda mulher conhecer alguém, casar. E, de repente, em pouco tempo, minha vida deu uma mudança assim, de 180 graus. E eu estava numa época que eu achava que eu já não ia casar mais. Já tinha passado dos 30 anos, né? Eu achava que não ia dar certo, que não era isso que ia ser reservado para mim. Mas eu continuava sempre orando a Deus e pedindo que Ele me desse uma pessoa. E foi muito bom. E o nosso casamento, então, foi maravilhoso. Os primeiros anos, que muitas pessoas têm aquela de se acertar, nós nos adaptamos super bem. Em pouco tempo, em 1 ano de casado, já engravidei da minha primeira filha. 11 meses depois, já estava nascendo o meu segundo filho. Então, foi assim, praticamente em 2 anos, eu casei e tive 2 filhos. Rápido, hein? E foi tudo muito rápido. Processo rápido. Exatamente. Mas, por outro lado, era uma mudança que eu sonhei tanto para minha vida, que tudo isso que acontecia me envolvia muito, me deixava eu ainda mais apaixonada pelo Marcelo, ainda mais feliz. E eu digo até hoje que minha realização plena de vida aconteceu no meu casamento e com o nascimento dos meus filhos. Então foi assim, muito gostoso. E eu lembro que quando nós completamos 7 anos de casados, e eu brinquei com o Marcelo. Marcelo, a crise, descobri o motivo da crise dos 7 anos de casado. A crise dos 7 anos de casado é porque os eletrodomésticos começam a quebrar, nós precisamos trocar, e às vezes não tem dinheiro, é por isso que o casal. Então nós tínhamos um relacionamento muito bom entre nós. Discussões que todos os casais passam, existia assim no nosso casamento. Mas quando eu casei assim para ser para sempre. Então, até os probleminhas que surgiam no nosso casamento, para mim, assim, fazia parte do casamento. Eu não conseguia ver isso como algo que abalasse a estrutura do nosso casamento. E assim, os anos foram passando, mas nós, assim, muito unidos como amigos. A gente poderia existir entre nós. Uma coisa assim que me deixava assim bem chateada quando nós tínhamos algumas pequenas discussões era o estilo que o Marcelo, como que eu posso dizer assim, ele resolvia os problemas. Ele se fechava. Então ele não era muito de querer discutir relação. E isso era uma coisa que me deixava triste, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de falar, de conversar. Então, eu pensava assim, para o casamento dar certo, eu quero conversar, eu quero discutir a relação, quando preciso. E eu via que ele não gostava muito. E o nosso problema, e o único talvez, foi esse o ponto. Quando nós tínhamos alguns problemas entre nós, a maneira dele resolver era ele ficar quieto e resolver sozinho ali na cabeça dele. O meu já era de querer procurar para falar. E quando nós estávamos, então, com 12 anos de casados, esse problema, que para mim era um problema, dele querer não resolver na hora as coisas, começou a afetar o nosso casamento.
Então, ajuntaram assim os problemas financeiros, que foi um ano difícil que nós passamos, que foi o ano de 2011. Problemas assim de estrutura mesmo, financeira. E aí surgiam algumas discussões, ele se fechava, ou eu queria ouvir dele até para a gente conseguir resolver a situação, e eu não conseguia ter essa comunicação do jeito que eu precisava para me sentir resolvida com o problema. E aí, o que aconteceu? Vamos cortar um pouquinho para perguntar pro Marcelo, para ele falar É também. que nós dividimos mais ou menos em duas partes. Ela está dando a introdução, daqui a pouco eu começo. Mas seja bem-vindo. Quem entrou aí foi a Maria. Seja bem-vinda. Convidada de vocês também. Isso. Bem-vindo. Tá chegando os amigos. Isso aí. Deixa ela continuar, daqui a pouco eu vou falar. Vai lá. Mas nós vamos separar essa primeira parte. E foi aí que eu, como aquilo me fazia mal, e era uma coisa que se arrastava por vários anos, como que a gente resolvia a situação após uma discussão simples de casal? Era o seguinte, como ele se fechava, quando ele ficava bem, ali no mundo dele, aí ele já voltava a conversar, tudo mais. E aquilo começou a me fazer mal, porque eu queria resolver os probleminhas existentes. E foi quando um dia eu, querendo resolver as situações assim, dessa de não ter um diálogo nesse momento, que ele falou, não, Aline, eu acho que nosso casamento já deu o que tinha que dar e nós vamos cada um tomar o seu caminho. Aí eu levei um choque. Porque, na realidade, eu achava assim que o casamento era para sempre. Eu vim de uma família bem tradicional. Os meus pais foram casados por 67 anos. Só mesmo houve a separação quando meu pai faleceu, que faleceu primeiro. Então, aí eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. Só que quando ele chegou para tomar essa decisão, aquele jeito dele ser, dele ficar quieto, dele guardar tudo naquele mundo dele, ele já tomou toda essa decisão sozinho. Então, quando ele chegou, Aline, não, eu acho melhor nós nos separarmos, nós já estávamos num ponto que eu não consegui mais reverter. Por mais que, de repente, eu tentasse, nós... assim, fui atrás, querer resolver a situação, propus da gente procurar ajuda, porque se vocês perguntarem como que era o relacionamento de vocês, era perfeito. Só esse único probleminha, e às vezes, não era nem sempre, que era a comunicação. E aí eu fico pensando, depois eu tirei essa lição de vida. Às vezes nós temos tantas coisas boas no relacionamento, mas se tudo não for resolvido, às vezes o seu casamento pode acabar por uma única coisa. Tanto que as pessoas não conseguiam acreditar como assim acabou, porque nós nos dávamos muito bem. Nós tínhamos uma boa desenvoltura na igreja, nós lidávamos com casais. Como isso acabou? Foi minando a falta de diálogo. No começo eu não conseguia entender qual tinha sido o problema. Hoje, depois de ter passado essa mudança toda, que na segunda parte a gente vai abordar isso, nós fomos chegando à conclusão que a comunicação é muito importante, sim. E que a comunicação pode, às vezes, acabar o seu casamento e, às vezes, não é nem a falta do amor. É a maneira que você não consegue colocar. Quando você não... as palavras. Exatamente. Então, essa foi a primeira parte. Aí o Marcelo vai falar um pouquinho. Aí nós vamos chegar no tópico, mudanças. Como que ocorreu essa mudança? Então, a visão agora do outro lado, né? Sempre do outro lado, porque a visão masculina é totalmente diferente da visão... Pegando a ideia. Vai lá. É a visão feminina. Os problemas vinham, falta de dinheiro, e aí um outro problema que está aí estabelecido, falta de dinheiro, vida financeira, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, estabelecer regras e tudo mais. E isso foi me incomodando. E me incomoda. Toda vez que fala de dinheiro, isso me incomoda. Agora, por quê? Porque eu tenho uma visão de dinheiro. E, às vezes, isso vai incomodando.
E eu tinha, lá atrás, entendido o seguinte, feito um pacto no meu coração. Olha que pacto. Entre isso ou aquilo, eu fico com aquilo. E aí, o que foi acontecendo? A Aline insistiu, eu falei, não quero conversar agora. Não, mas eu quero conversar, não quero conversar, não quero. E aí eu falei, então não vai dar certo. Não vai dar certo isso. E já marquei data. Falei, parecia aquele negócio. Eu dentro de casa, marquei data e falei, vou embora. Fui para o Rio de Janeiro e depois, para voltar, eu já tinha pensado ali numa casinha perto do colégio e a vida foi seguindo. Foi seguindo. E aí é uma coisa que a gente tem que... Cada um tem o seu próprio tempo. Então, às vezes, a gente quer fazer no tempo do nosso, para o outro. E isso não dá. Eu não posso colocar o meu tempo para o outro. Eu tenho que esperar o tempo do outro. Porque existem negócios que a gente esquece quando a gente casa. Os dois foram criados em lugares diferentes, situações diferentes, criações diferentes. E isso é muito importante para a gente ver. Eu vim do Rio de Janeiro, olha só. Vim do Rio de Janeiro, 16 anos eu estava dentro do colégio. Então, dos 16 até os 22, eu vivi dentro de um colégio. Então, minha história de vida era totalmente diferente da história de vida da Aline. Eu vinha de uma família totalmente liberal, entre aspas. E a Aline vem de uma família totalmente tradicional. Para ver que tem coisas para mim que eu acho tão supérfluo, para a Aline é uma tempestade. Agora, por quê? Porque é o jeito de ser criados. Então, exemplo, é muito diferente. E culturas diferentes, gente. O Rio de Janeiro tem um estilo de viver. E São Paulo tem outro estilo de viver. Enquanto, exemplo, eu não ligo de ficar em casa, mas para mim, chegou o período de férias, eu tenho que viajar. Isso para mim é batata. Se eu ficasse em casa, tem muita gente que gosta de ficar de férias em casa, eu fico doente. Por quê? Porque são jeitos de criar diferentes. Eu não ligo de ficar em casa, tudo isso. Mas é para a gente ver como são as pessoas. E aí a gente esquece disso. Um é criado de um jeito, outro é criado de outro. Um tem um jeito de viver, o outro tem outro. Aí a gente casa. Quando a gente casa, a gente acha que vai acabar. Não é assim. Os costumes virão, as ideias virão. E eu sempre fui muito decidido. Até hoje, sou muito decidido. Vou fazer isso e vou seguir. E aí nós temos 2 filhos. Gente, é muito engraçado. Eles são muito parecidos com a gente, mas muito mesmo. E aí fui embora. Eu vou dar início à segunda parte já. Fui embora, a vida continuou. A Aline ficou com as crianças. Eu saí de uma casa boa para recomeçar a vida e é totalmente diferente. E como eu não ligo muito para muitas coisas, se eu morasse num quarto e banheiro, para mim estava bom. Por quê? Porque eu não ligo para essas coisas. Eu não sou ficcionado às coisas. Não sou preso a muitas coisas. Então, aí eu fui vivendo, a vida foi seguindo. E aí a vida vai indo. E as crianças vão crescendo com os problemas também que eles sofrem. Porque quando o casal separa, não é só os 2 que sofrem. É todo mundo que está ao redor. Entendeu? E aí eu tomei uma posição. Quem vir falar comigo, eu vou bloquear a minha mente. A pessoa falava, entrava por aqui e saía por ali. Eu bloqueei. E fiz o negócio seguinte. Se falar comigo, me encher o saco, eu vou cortar. Naquela época tinha outras redes sociais, e eu fui bloqueando um monte de gente. Fui bloqueando. Porque vinha falar coisa que eu não queria ouvir, porque às vezes o outro que estava de fora quer ajudar e ele acaba atrapalhando. Às vezes ele precisa dar um recuo. E aí, olha como muda as coisas. Um diretor que eu trabalhei, ele era um cara muito legal e ele não falou nada. Ficou calado. O pastor Hélio Carnassali, um homem de Deus, me chamou na sala dele.
a departamental de educação, da onde a gente trabalhava, foi lá no colégio para pedir para eu ser mandado embora, porque eu tinha separado, não sei o quê. Eu tinha um cargo importante na igreja. E o pastor Hélio me chamou depois que conversou com ela e falou: olha, eu arrumei um problema. Eu falei: qual foi, pastor? Você está separado e vieram pedir para você ser demitido. E eu disse que não, porque aqui na empresa, o colégio, como empresa, você não me dá trabalho. Mas eu preciso de um apoio seu. Eu falo: pastor, se você namorar, você tem que me falar, porque aí eu tenho que tomar as medidas. Eu falei: beleza, fechado. E o pastor Hélio, ele orava pela gente. E aí é o poder da oração, que eu acho que é muito maior do que alguém chegar para tentar convencer o seu coração. Porque quem já passou por isso sabe que você às vezes não quer ouvir. E aí o que aconteceu? O pastor Hélio foi ouvir. E o professor Jefferson, um homem de Deus, começou a fazer o seguinte: sair comigo, com a família dele. E isso foi trabalhando também, mas o meu coração estava endurecido. E as pessoas oravam. Uma noite, para quem me conhece, nós antes, quando nós casamos, tinha um programa chamado Linha Direta. Um dia eu tomei a decisão, eu vi uma daqueles programas da Linha Direta, que ele tocou no meu coração tão profundo, eu falei: não quero mais ver esse programa. E, consecutivamente, quando eu parei de ver o Linha Direto, a Record, que também tem uma semelhança, me fez eu não querer mais assistir a Record. Só para vocês entenderem, mas como lá na frente Deus vai agir. Aí a vida foi seguindo. Um dia, imagina, eu não tenho insônia. Um dia eu vou e acordo. E, gente, misteriosamente, ou milagrosamente, Deus ajuda. Liguei a TV, qual canal que a TV está? Record. Eu falei assim: não, o que é isso? Eu não assisto Record. E o apresentador, eu digo que foi o pior, mas o mais inspirado por Deus. Ei, você que está separado. Eu falei: opa, comigo. Até olhei, tá? Você que está aí separado, essa mensagem para você. Nós temos aqui um livro. Este livro aqui, não leia não leia. Eu falei assim: mas que homem é este, gente? Ele fala de quem está separado e manda eu não ler o livro. Só que era mais psicologia dele. No dia seguinte, onde eu estava, lá na biblioteca, atrás do livro. Aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a assistir. Agora eu queria assistir o homem falar, né? E eu comecei a falar assim: eu vou lá nesses encontros. Os 10 primeiros minutos não eram muito agradáveis, mas o resto do encontro era muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. E eu comecei a ir. E um dia ele faz um desafio. Olha, você está separado. Faz uma carta para sua ex-esposa e entrega para ela. E eu falei assim: não vou fazer isso. Não vou. Saí de lá 2 horas no meio de transporte reclamando: não vou. Passei esse tempo todo. Só que eu estava lendo o livro. E o livro foi sendo interessante. E porque ele segue um padrão do livro. Eu achei muito interessante. E aí eu falei assim: vou escrever. Aí escrevi, era a formatura da Marcela. Fui para a formatura, por um motivo não entreguei. Aí eu fui assistir, porque era de domingo, a formatura da Marcela foi de domingo. Liguei a TV. Você que escreveu a carta e não entregou. Falei: não, esse homem tá parecendo que ele tá lendo minha vida. Até falei: tem uma câmera aqui dele. Você tem que entregar a carta. Não, você já tem. E eu sempre trabalhei com essa informação. O não a gente tem, vai trabalhar pelo sim. E então, falei: vou entregar a carta. Fui lá, falei com a Aline, entreguei a carta. Acho que ela tomou um susto. E aí ela vai contar a parte dela. E tudo isso porque Deus tinha planos. Por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos um único ideal: o casamento. E isso era muito importante para nós, como é muito importante. E aí a Aline continua aí. Ok.
Ok. Peraí, não vai contar tudo de uma vez, não. Ok. Vai. Uma perguntinha antes. Estamos falando de mudança, e principalmente padrão mental. Eu quero saber dos dois. Vamos pegar mentalmente os dois, tá? O que mudou mentalmente do passado para hoje? Qual foi o ganho que vocês viram aí nessa mudança? Então, eu acho que essa mudança foi o que fez nós chegarmos hoje, nesse momento que estamos vivendo. Porque é o seguinte, mudou tudo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa meio que dependente. Dependente da mãe, dependente do marido depois. Eu tinha carta de habilitação já fazia 15 anos. Mas, ai, aquele medo de dirigir. Aí meu esposo me carregava para cima e para baixo, para lugar que eu precisasse, sem reclamar. Então, isso aí que era o mais, assim, o mais interessante. Ele não reclamava. Então, ele se tornou, além do meu esposo, do meu amigo, meu companheiro, ele se tornou ali o meu motorista. Então, eu praticamente, hoje eu vejo, na época eu não conseguia chegar. Praticamente eu tinha me acomodado com a situação. E eu acho. Você achava praticamente que isso era a obrigação do marido. Tava tudo certo assim. Eu não achava nem que era obrigação dele. Para mim, ali era uma atitude de amor para comigo. O tratar bem, o cuidado que ele tinha comigo, para mim era uma resposta de amor, porque os meus pais eram assim comigo. Minha mãe tinha muito cuidado comigo, meu pai tinha muito cuidado comigo. E aí entrou o meu esposo que continuou com esse cuidado. Só que isso fez com que eu continuasse aquela dependência que eu já trouxe da minha família. Então, por exemplo... Só abrindo parênteses. Ela está falando de dependência emocional. Depois, se você quiser dar uma buscadinha aqui na nosso IGTV, a gente fez uma live também falando só de dependência emocional. A gente confunde isso com amor, tá? E a gente não... Você é dependente emocional e confunde com amor. Não, é normal, eu senti isso, ele está fazendo porque me ama, tá? Então, realmente, esse aí foi um start, é uma mudança de padrão mental. Hoje, e eu vou falar... Vocês são não, hoje. É isso que eu quero falar, assim. Eu acho que nós acabamos entendendo o seguinte, cada um tem o seu próprio tempo. E nós respeitamos o tempo de cada um. Olha, nós ficamos 3 anos separados. Para voltar, nós tivemos que... 3 anos. E para voltar, primeira coisa que nós tivemos que fazer foi conversar. A comunicação. Então, nós marcamos... Porque eu realmente levei um susto quando ele propôs para voltarmos. Só que eu não... Veja só. A comunicação foi uma consequência de algo que vocês viram. Eu quero saber o que mudou para vocês. Opa, precisamos comunicar. Eu quero saber isso aí. Qual foi a chave? Porque ele me chamou para nós conversarmos. Aí eu pensei, se eu quiser retomar o meu casamento, eu não quero. Agora não era mais questão assim de... Agora eu tinha amadurecido demais. Nesses 3 anos, eu tive de me auto-independer. Porque agora eu estava sozinha com 2 filhos, trabalhava o dia inteiro. Eu tive que começar a organizar contas de casa. Eu tive que começar a dirigir, porque agora eu tinha que carregar os meus filhos de um lugar para o outro. E aí eu fui vendo... que eu tinha um valor, que eu tinha uma independência que estava lá adormecida dentro de mim e que nunca ninguém tinha despertado. Ninguém em nenhuma situação. E com isso, eu conversei com o Marcelo. Marcelo, para nós voltarmos, nós vamos ter que mudar. Foi aí que eu digo que foi o ponto da mudança. E eu lembro até hoje o dia que nós paramos para sentar, para conversar. Foi no mês de dezembro de 2014, e eu falei, podemos retomar? Só que não dá para nós voltarmos como era antes. Só que o mais interessante, que o ponto principal era a comunicação. E eu falei, nós vamos ter que nos comunicar. E aí ele propôs mudanças, eu propus mudanças, e nós começamos a ver que agora eu não precisava mais cobrá-lo e ele não precisava mais me cobrar. Porque agora... o nosso casamento, nós tínhamos decidido voltar e levar o nosso casamento adiante, custasse o que custasse.
E aí nós Maneira começamos. diferente. E aí nós começamos a conversar. E o que eu acho mais interessante hoje, essa DR que todo mundo fala, né? Que eu gostava. Eu percebi que não precisa disso mais. Eu aprendi a respeitar o Marcelo. Eu aprendi que se ele precisar de ficar quieto para ele colocar na cabeça dele como resolver alguma situação que nós estamos passando, eu deixo ele quieto. E por outro lado, ele já não fica tão quieto como ele ficava. E é isso que eu acho muito interessante, que nós acabamos mudando sem um ficar cobrando agora o outro. E hoje Lembrando, a gente não muda o outro, né? nós não Isso é verdade. Não muda o outro. Não O muda. outro Nós não mudou porque mudamos. viu que tinha abertura. Ele mudou porque viu que tinha abertura. Foi natural dele. E o nosso casamento melhorou quando eu mudei minha atitude em relação ao que acontecia. E o Marcelo mudou. Eu não preciso pedir para ele mudar e ele não precisa mais pedir. Parece que quando a gente enfrenta alguma situação, eu já paro, penso, opa, o que eu preciso fazer para mudar? E eu não penso mais nele. O que o Marcelo vai fazer? Eu só penso em mim agora. Hoje em dia, se alguém falar, ai, vamos discutir relação, eu já fico meio assim. Eu prefiro eu pensar o que eu preciso mudar, ele pensa o que ele precisa e depois a gente vai com um jeitinho se encaixando. E aí está o segredo, porque o que acontece? Às vezes a gente quer fazer o outro fazer do nosso jeito. E aí que está o problema. Não é do nosso jeito. Por quê? Porque a gente tem que aprender o tempo do outro. E é isso que eu gosto. E agora o que acontece? Agora é o seguinte, nós amadurecemos muito. Eu li o livro, ela leu o livro também. Maravilhoso. Aí nós ficamos vendo, seguimos algumas coisas, recomendações. E aí, o que demais, quando nós voltamos e a Aline tinha surgiu, ela tinha já falado que já estava 3 anos separado, de vir para Hortolândia. E ela falou assim, agora. Eu falei, não vai. Não, eu vou. Se você quiser, você vai atrás. E sabe o que aconteceu? Eu vim atrás. Tivemos que passar pelo casamento de novo, todas as regras da igreja. Por quê? Porque quando eu saí de casa, eu coloquei na cabeça, agora nós vamos separar. E acabou, e vamos separar. E aí o que acontece? No papel. Não fiquei com... Tá voltando? Voltando. Aí o que acontece? Porque às vezes a pessoa não quer separar, falando assim, eu vou segurar o outro no papel, ele vai ter que me amar separado. Não adianta. Quando separa, não adianta fazer isso. Isso, sabe o que acontece? O outro lado fica com mais raiva ainda. E aí o que vai acontecer? Deixa o tempo. E aí nós separamos, ficamos esse tempo separados. Não é o melhor, quero deixar isso bem claro, não é o melhor, mas às vezes é necessário. Não é o melhor, mas às vezes é o necessário. E no nosso caso, eu digo assim, que hoje o nosso casamento ficou mais leve, porque cada um respeita o jeito do outro. Eu sinto assim que ficou mais gostoso. E uma coisa que eu sempre digo Só um minutinho. Maninha, muito obrigado por ter entrado, tá? E todos os que estão aí. Vai lá. Mamãe, sou eu aqui. E o que eu sinto, além do nosso casamento ficar mais leve, eu sinto assim que hoje eu consegui me tornar aquela pessoa independente, não só nas atitudes, mas independente emocionalmente. Eu me senti assim, eu era daquelas de chegar a falar para ele. Eu cheguei uma vez a falar, Marcelo, eu tenho de morrer antes de você, porque eu não vou saber viver sem você. Então, eu acho assim que nós não queríamos que isso tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, nós conseguimos tirar coisas positivas desse algo que aconteceu na nossa vida, que foi muito triste, muito traumatizante, né? Eu não vou dizer que foi fácil, esses 3 anos separados. Não, foi muito difícil.
Mas eu criei uma força dentro de mim que eu fico pensando, será que eu teria conseguido se eu não tivesse passado por isso? E isso me ajudou até a enfrentar outros problemas, porque, como eu falei para vocês, eu era tão dependente da minha mãe, eu amava tanto minha mãe, tudo que eu queria fazer eu dividia com ela. E eu sabia que minha mãe já estava ficando de idade e que ia chegar o momento que eu ia perdê-la. E quando eu cheguei a perder o meu casamento na época, eu comecei a reavaliar minha vida. E ver que a vida é feita de perdas também. E eu tinha de ser forte, porque afinal de contas eu tinha 2 filhos para poder criar. E isso foi me dando uma força de, até hoje, a maneira que eu enfrento os problemas que surgem na nossa vida, não só em casamento, em qualquer outra situação, é muito diferente. Eu sinto que eu não sou mais aquela Aline de antes. Parece que teve um divisor de águas muito visível. A Aline antes da separação e a Aline pós-separação. É muito diferente. O padrão mental que você mudou ali. Mudou muito. E é por isso que hoje eu tomei uma decisão. Não, eu quero ajudar pessoas que passam por esses momentos. Ou seja, de separação ou mesmo dessa dependência que muitas vezes nós somos. Porque não faz bem. O amor não era aquilo que nós estávamos vivendo. Apesar de eu achar que era assim, muito amor. Não é verdade? E outra coisa que eu aprendi também. Eu tinha muita certeza que meu casamento nunca ia acabar, porque eu não tinha casado para isso. Só que eu descobri que às vezes o casamento acaba. Porque o casamento não é feito só por um, o casamento é feito pelos dois. Exatamente. Então a gente tem essa ideia. Nós temos essa ideia lá de trás, historicamente até falando, que o casamento, eu posso levar meu casamento sozinho. Não, se o outro não quer, são os dois querendo junto, construindo. Quando um diz que não quer, gente, não vai ter como fazer. Eu vou dizer porque eu falei, não quero mais, e não tinha quem viesse falar comigo que eu aceitasse. E até esse lado agora do Marcelo, que ele era assim, para tudo, muito durão, tudo mais. E até esse lado dele agora mudou. Hoje ele é uma pessoa com coração mais mole, uma pessoa que aceita. Hoje eu tinha tanto medo de perdê-lo que quando eu percebi alguma coisa que eu tinha que falar para a gente, de repente, resolver a situação, mas às vezes eu não queria falar porque eu tinha medo de magoá-lo e deixá-lo triste e isso atrapalhar nosso casamento. E hoje não. E hoje eu vejo que a gente tem que falar sim. Sim, não pode ficar guardando. Não pode ficar guardando. E a gente não pode ter medo de terminar o casamento. Por quê? Porque se ele tiver que acabar, ele vai acabar. Porque o casamento é feito por 2 pessoas e as 2 têm de querer. Então, qual a decisão que nós temos hoje? Nós temos que lutar sim pelo nosso casamento. Eu tenho que fazer de tudo para ele ser feliz. Mas eu tenho que pensar nele, mas eu tenho que pensar em mim também. Perfeito. Pode ir. Corta. Tenho 2 perguntinhas para os dois aí. Sim. Tá? Primeiro ela responde, depois ele responde. Quais foram os 2, só 2, tá? 2 ganhos que vocês veem hoje, assim, numa mudança completa. Quais são os 2 ganhos? O primeiro, que não tem como eu deixar de citar isso, é a minha independência, eu conseguir levar avante minha vida independente. Eu achava que para eu ser feliz eu tinha que estar casada. Eu achava que para eu ser feliz o Marcelo tinha que conversar comigo e resolver todos os problemas. Não. Hoje, o meu maior ganho é essa minha independência, até minha independência emocional. Esse é meu maior ganho. E o segundo, que delícia é viver um casamento sem cobranças. É muito bom. Eu vou falar. Meu primeiro ganho é a família. Eu acho que a família, ela é o ganho, ela é a importância. Vendo agora meus filhos nas fases da vida deles, porque eles estão se auto-independendo. Eu estava longe, passei 3 anos cumprindo o que era necessário. Mas eu perdi muita coisa. Então, essa é uma realidade, a gente tem que ter isso. Mesmo que eles iam no final de semana, de cada 15 em 15 dias, quando dava e tudo mais, mas eu perdi muita coisa deles.
Outra coisa que eu vejo é a paciência. Acho que isso agora é o seguinte: ah, tá bom, beleza. O copo tá sujo? Oh, beleza, vai ficar sujo, eu vou lá limpo, depois e tá tudo bem. E por quê? Porque essas coisas às vezes vai estressando. Ah, tem dinheiro? Beleza. Não tem dinheiro, gente, a gente vai viver do jeito que estamos. Exemplo, era para eu estar agora desesperado, porque desde julho eu estou desempregado. Mas o que nós fizemos? Nós equilibramos as coisas. Eu tenho mais parte financeira, então eu fui atrás, resolvi coisas. Mas hoje eu resolvo as coisas e falo, Aline, já resolvi, é assim, assim, assado. Ela já sabe, ela vê depois, porque como a casa está no nome de nós dois, o acesso do banco é de nós dois. Eu falo, Aline, tal vai ser desse jeito. Então, o que acontece? As coisas vão sendo levadas e vão sendo resolvidas. E Deus, e aí eu vou colocar a terceira, que você me falou dois, mas nesta base tem Deus. Acho que Deus é o mais importante de tudo. Porque quando ele toca no nosso coração, não tem como a gente não mudar. Porque eu não assisto a Record e eu não gosto. Quando passa ali, eu fico só de olho. E aí o que acontece? E Deus soube usar uma pessoa que não era do meu ciclo, que não tinha nada a ver comigo, me acordou de madrugada para eu assistir um programa geral. E posso também, para nós fecharmos esse assunto, que isso eu acho que dependeu mais de mim do que dele, é o perdão. Muita gente ficou, mas você vai voltar com seu ex-marido, as mágoas não vão ficar. E eu digo com toda posso dizer de todo o coração, a partir do momento que nós conversamos, que nós decidimos que nós iríamos voltar, eu pensei, eu tenho que deixar para trás qualquer mágoa que possa existir. E eu pedi a Deus, meu Deus, se for para eu retomar o meu casamento, que dê certo, que eu aceite, mas que eu não fique jogando na cara, que eu não fique... E o mais interessante, como Deus é maravilhoso. Porque eu consigo tocar, se eu tiver que tocar nos problemas que passei por estar divorciada, eu passo, mas como uma questão de crescimento. Eu coloco, hoje eu falo para pessoas, eu falo para casais, tudo mostrando como esse ponto que era totalmente negativo no nosso relacionamento acabou nos ajudando. Então, eu não consigo olhar com mágoa, com tristeza, tudo isso que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido exatamente do jeito que foi, talvez hoje eu não estaria na situação e da maneira que eu estou. E eu vou dizer, é tão claro que também as mágoas que eu fiquei, porque todo o casamento saiu dos dois magoados, elas foram apagadas. É isso que eu quero deixar claro. Não vou dizer que, como diz, as pessoas esquecem, mas Deus vai trabalhando aos poucos no seu coração. Porque também, eu fiquei 3 anos e muitas coisas aconteceram que me magoaram. E aí o que acontece? Mas Deus foi trabalhando. Passa a não doer mais. Hoje, se eu tiver que falar tudo aquilo que eu sofri, hoje eu falo como se aquilo tivesse sido combustível para eu tomar uma decisão de mudança radical na minha vida. E foi muito bom. Parece que já ficou tão distante, né, Aline? Parece. Que a gente nem viveu, né? Parece que nem é tão distante lá, que Deus vai trabalhando tão no nosso coração. E foi muito engraçado. Ele saiu de casa no dia 17 de dezembro de 2011. E nós casamos novamente no dia 18 de dezembro de 2015. Foi rapidinho, foi um dia depois só. E eu falo isso pra ele, e eu falo, gente, você saiu no dia 17 de dezembro e voltou no dia 18 de dezembro. Pois é. Tiraram de letra, tiraram de E letra. É muito gostoso. Obrigado, casal, por ter trazido essa experiência aqui pra gente. A gente consegue ver, rapidinho, só pra fechar aqui, a gente consegue ver uma mudança de padrão mental e valores, principalmente valores. Eles tinham alguns valores que eram muito importantes para cada um pessoalmente. É verdade. Aí, quando deu o estalo e eles perceberam que tem valores em comum e começaram a trabalhar juntos, tá? Sim. Não tirando a individualidade. A individualidade é muito importante. É verdade. Né?
Mas quando os valores são refeitos, acontece o que aconteceu. Foi só de um dia para o outro. Exatamente. Isso mesmo. E aqui a gente quer deixar aí um conselho para os casais. Vale a pena tentar salvar o casamento. Vale muito a pena. Eu acho que o casal tem que fazer de tudo para salvar o casamento. Mas, se não conseguir... Se acontecer, né? Se acontecer, não é isso que a gente quer, mas se acontecer, a vida após o divórcio. E outra coisa, tem que fazer de tudo, mas não tem que aceitar de tudo. É verdade. Porque às vezes a gente aceita coisas que não é para ser aceita. Então o que acontece? Tem um caminho correto. Isso, tem regras estabelecidas e tudo mais. Então o que nós queremos agradecer esse momento que tivemos aqui, aos que estão nos participando aqui também, vocês foram muito importantes e nós ainda teremos outras, mas a Aline faz. Com certeza, com certeza. Pessoal que gostou aqui da live, dá coraçãozinho aí para compartilhar, né? Os likes da vida para nós aí. Minha sobrinha entrou também, a Andréia. Quero dar aí um abraço, mandar um abraço para ela. E a família da Aline é grande, né? Daqui a pouco vai ter. Mas foi muito bom, gente. É bem isso que a gente queria mostrar. Realmente é possível. É possível. Né? Mesmo que a mudança seja drástica, seja difícil, né? Assim, que tenha realmente esse laço cortado, porque eles tiveram o casamento realmente acabado, 3 anos separados mesmo. Mas Deus reconstitui, né? Já tivemos casais aqui que estavam morando separados também. Olha fizemos só. atendimento que o casal, eles estavam casados, mas em casas separadas. O que a gente precisa entender é que a nossa mente, às vezes, acostuma com uma certa situação e não quer mudar. Tá? É verdade. Aí teve o estalo deles também. Tem que ter um estalo, né? Que nem eles tiveram de realmente querer mudar, né? Mas não adianta continuar com o mesmo padrão de vida. A mesma postura. Vocês deixaram o passado para trás e a partir do dia 16 é uma nova vida. Esqueceram realmente tudo. E cada um cuidando de si agora. Cada um mudando. O que eu tenho que mudar? Eu não tento mais mudar o Marcelo. Ele não tenta me mudar. Ficar puxando para o outro mudar. Exatamente. Cobrando o outro. Porque desgasta, né? Isso acaba desgastando a relação. É verdade. Acaba magoando o outro, né? Às vezes, assim, ficar impaciente, você não aguenta mais ficar ouvindo aquela ladainha e realmente tem uma hora que transborda o copo e aí as pessoas chutam o balde e falam, não, vamos separar, acabou, né? Então, assim, é o que a Aline falou, é cada um cuidando para mudar pessoalmente. Porque o outro, automaticamente, ele vai perceber, puxa, né? Tá mudando. Não vai querer ficar para trás, ele quer crescer junto também. Se a pessoa quer, que nem o Marcelo falou, os dois têm que querer, gente, né? O relacionamento é dos dois, né? Se um quiser, vai ficar difícil mesmo, não tem como você obrigar, né? Mas se a pessoa quer, se os dois querem, a mudança vai acontecer. Não tem, né? Como? Para crescer tem que ter mudança. Tem que ter mudança. E a mudança... E os dois mostrando. E a mudança... Por isso que eu comecei essa live, fazendo assim, ó. Olha só. A carcaça. Porque tem gente que é homem de ferro, fala assim, eu não mudo nunca. O cara é duro na queda, né? É verdade. E não quer mudar nunca, exatamente. Mas precisa mudar. Mas se ele quiser ter sucesso no relacionamento, tem de mudar. Não mudar o outro, mudar a si mesmo. Mudar a si mesmo, exatamente. Quem gostou, gente, dá aí o joinha, dá o like. Vamos dar joinha. Nós vamos ter outras lives aí, esses convidados especiais, porque a Aline também já está trabalhando nisso também, né, Aline? Trabalhando com família, querendo ajudar também. Eu sempre gostei de lidar com famílias, sempre. Inclusive na igreja nós estávamos à frente. Só que hoje, depois desse ponto que nós passamos, a gente quer ajudar as famílias, porque não existe família perfeita. Não é verdade? E às vezes até o que você acha perfeito, que era o que eu achava dentro do nosso relacionamento, não era o perfeito. Então, às vezes, para um é, mas para o outro não é. Então, eu tomei a decisão de trabalhar com isso. Eu fiz terapia familiar, né? Terapia de casal. E estudei para isso, continuo estudando. E o meu foco agora é trabalhar com as famílias. Queria deixar aqui o meu... outros casais também. Exatamente. Queria deixar aqui o meu Insta. Posso deixar aqui o meu Instagram para quem quiser entrar em contato? Fala aí.
Então, é @AlineHMelo, com 2 L's. Tá certo? Então, a gente está aqui para poder ajudar com o que nós passamos. Hoje... Fala de novo aí, fala de novo. @AlineHMelo. Melo com 2 L's. Eu melhorei, inclusive, como professora no meu trabalho. Porque hoje em dia, quando um pai ou uma mãe senta comigo para falar dos problemas que pode ter para o filho, parece que eu já estive daquele lado e eu consigo compreender. Então, o meu foco está sendo esse, é trabalhar com as famílias. Então, quem quiser entrar em contato conosco, Aline H. Melo, com 2 L's, estarei disposta a ajudar e mostrar que dá para ser feliz nesse mundo tão estranho que nós vivemos, mas dá para ser feliz. Muito bem, obrigado aí pela participação do casal, né? Obrigada, foi muito bom mesmo, gente. Foi maravilhoso, foi uma experiência assim de vida que a gente, né, pode tirar muitas lições aí com essa história desse casal. E você, se por acaso você está assistindo ou vai assistir essa live depois, né? Que outras pessoas vão assistir depois, gravada. Compartilha. Se estiver passando por uma situação dessa, né? Uma situação parecida, ó, tem luz no fim do túnel, como a gente diz, né? Tem. Tem a vida após o divórcio, né, Aline? Isso mesmo. Não se desesperem. Às vezes é o que vocês falaram, às vezes é necessário para passar por essa fase. Né? A gente tem casais, às vezes, que falam, mas né, separar, depois a gente não volta mesmo, e a pessoa quer tanto a pessoa do lado ali, mas você não sabe. Né? Às vezes ela precisa daquele tempo para crescer, como vocês falaram. E procurar também quem vai incentivar, e às vezes tem que ser pessoas de fora do grupo. Sim, fora ali do convívio, do contexto. É verdade, né? do contexto. E às vezes vai te abrir o olho mais fácil do que quem já está ali envolvido, já é conhecido, já é amigo, né? Então, assim, gente, fica a dica aí, né? Não se desesperem, procurem ajuda, não é vergonha, né? É verdade. Procurar ajuda de amigos, de familiares, de pastor, ou até ajuda profissional mesmo, se você percebe. Porque nós procuramos ajuda profissional. Eu procurei, eu me separei num dia, passou uns 15 dias, eu já procurei ajuda profissional. Isso é muito importante, fez toda a diferença em minha vida. Sim, para ajudar, né, esse momento difícil que você está passando. E às vezes a gente quer passar ali por aquele momento difícil e não suporta, porque o peso é muito grande. Tem que ter alguém para dividir, né? E às vezes tem que ser de fora mesmo do convívio, né? Abrir os olhos. É verdade. Então, assim, foi muito válida aí a história de vocês, a experiência, com certeza vai ajudar muitos, né? E a gente vai ter outros momentos assim para a gente conversar de outros assuntos, para você também dar algumas dicas aí já da sua parte de terapia familiar para ajudar as famílias, né? E a gente vai convidando vocês para participar também conosco. Pode chamar, ficaremos muito felizes. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a todos que estão assistindo. Bom início de semana e logo a gente vai estar aqui de novo. Encerrando praticamente as lives quase para esse final de ano. Porque semana que vem já antecede o Natal, né? É verdade. Então... Talvez a gente tenha mais um ainda e depois encerra. Encerrou. E quem sabe live nas férias. Vamos pensar. Opa! Isso! Mas tá bom, gente. Obrigada. Amém. Beijos. Boa noite, gente. Obrigada para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.